Olá pessoal, meu nome é Silvestre e a aula agora é sobre cartografia. Cartografia, ela é a arte e a ciência. Arte, ciência? Como assim? Arte e ciência de representação do espaço. Bom, quando você pensa numa ciência, é algo que foi provado, que foi estudado, que foi determinado. Muita gente aí trabalhou anos a fio para conseguir fazer aquilo transformar em algo verdadeiro ou não. Agora, uma arte. A arte é a expressão da sociedade. A arte é o sentimento exposto de alguém retratado em alguma coisa. A arte, ela não é uma coisa exata, já a ciência pode ser. Por que então arte e ciência? Porque ela está aberta à interpretação. Quando eu coloco então a arte dentro da cartografia, eu vou dizer que posso representar da maneira com que eu gostaria que ela fosse representada. Eu poderia falar do planeta Terra como eu gostaria que acontecesse. É isso que eu digo de arte e ciência da representação do espaço geográfico. O espaço geográfico é aquela transformação, aquela relação entre o homem e a natureza e toda aquela transformação que acontece. Agora, eu preciso de elementos que ilustrem essa transformação, essa representação vai acontecer através da cartografia. E quando a gente pensa em cartografia, a gente vai pensar em quê? Em mapa, não é não? Esse mapa, na verdade, é uma dessas representações. Como assim uma dessas representações? Só tem mapa? Não, não tem só mapa. Nós temos a maquete, que é uma representação em 3 dimensões. Como assim? Um globo, por exemplo. Como nós temos esse aqui. Isso aqui é uma representação em maquete. Uma formatação que eu posso representar aqui e visualizar em diferentes ângulos. Agora, existem outras formas também que eu posso representar através do mapa propriamente dito, ou, por exemplo, de um croquis. Sabe quando você chega num lugar e não encontra determinado espaço? Chega para alguém e diz assim, onde eu encontro a padaria? Então alguém vai lá no pedaço de papel e escreve para você, faz um desenho mostrando determinado ponto. Isso é um croquis. Ele não vai ter preocupação científica, mas ele também é uma forma de representação do espaço. A essa forma de representação do espaço, então chamamos do croquis. Ou seja, o croquis ele é um esboço da representação. Aquilo que não tem muita preocupação, sabe, em representar ali distâncias, direções, cores. Agora, a carta vai ter. A carta é um instrumento mais técnico de representação. É o mapa com todos os detalhes possíveis em que um técnico, um engenheiro, um arquiteto, um geólogo, um geógrafo, um historiador precisa para definir ali o seu objeto de estudo através da representação de determinado espaço. Aí nós vamos ter a carta. Agora, todos esses elementos, a gente vai chamar tudo de mapa também. Porque mapa é a forma mais, digamos, tranquila, mais informal de chamar essas representações cartográficas. E o que tem nesses mapas, então? Nós vamos ter vários elementos. Para que um mapa possa ser, de fato, um mapa, ele não necessariamente precisa simplesmente ter lá o espaço representado. Ele vai ter que ter elementos. Esses elementos, então, vão caracterizar o mapa como de fato ele é. O que, por exemplo, Silvestre? Vamos ter aqui o título do mapa. O título do mapa é aquilo que ele se propõe. Afinal, por que tem um mapa no meu livro? Por que tem um mapa na revista? Por que tem um mapa no jornal? Por que a moça da previsão do tempo está falando ali com um mapa? Ele precisa ter um propósito. Então ele vai ter sempre ali o significado, o propósito, clima, relevo, vegetação, áreas onde está acontecendo determinada festa, ruas da cidade que estão bloqueadas, áreas de alagamento, sempre vai estar aqui, ó. Isso aqui vai ser o norte que vai mostrar para a gente um mapa. Vai mostrar, eu estou aqui por causa disso, entenderam? Agora, não é só de título que o mapa vive, ele vai ter outros elementos. Como, por exemplo, a origem, a metodologia deste mapa. Afinal, aonde foi pego esse mapa para estar representado? Então vai estar. Digamos que se eu tivesse pesquisado esse mapa aqui, tivesse lá futura.org.br, eu poderia encontrar e ver a forma com que eles encontraram para
chegar nesse de representação, chegar nesse desenho, tá entendendo? Então, aqui nós temos a fonte, a origem, da onde a pessoa tirou as informações e como ela trabalhou essas informações para fazer essa representação. A fonte, necessariamente, ela não precisa ser um site da internet ou exatamente o título de um livro, a editora, o ano da sua publicação. Ela pode ser também uma hashtag, pode ser uma marcação numa rede social. Tudo isso é fonte, é aonde ela vai ter encontrado essa informação e a metodologia que foi utilizada para determinar essa representação. Isso é fonte, isso é importante. Agora, espaço representado, o mapa propriamente dito, afinal, sem isso aqui, o mapa não seria mapa, não é não? Então, é ele, aquilo que está sendo representado. Um país, uma cidade, um bairro, uma região do planeta vai estar aqui organizado. Mas temos aqui diferentes triângulozinhos, quadradinhos, outras coisas aqui em todo o espaço. Afinal, para que isso? Esses são os elementos de legenda, que são os fenômenos representados aqui. Então, cada símbolozinho desse vai ser aí o fenômeno representado, o símbolo que vai indicar ele. Dessa maneira, então, vamos dizer aqui que seja um mapa sobre tribos num determinado território indígena. Então, os quadradinhos vão ser uma tribo, os triângulos serão outra, os hexágonos serão outras. Não dá para representar. Eu poderia colocar aqui pessoas representando essas tribos indígenas, poderiam colocar casinhas, tanto faz, são esses símbolos que vão dar essa referência. Só que assim, nem sempre essas referências podem ser livres. Porque se eu estou trabalhando com uma carta ou trabalhando com algo mais profissional, eu preciso que todo mundo entenda aquilo que eu quero representar. E nós falamos então de convenções cartográficas. As convenções cartográficas são esses símbolos usados para a representação de diversos fenômenos. Eu não posso simplesmente colocar qualquer coisa, dependendo da situação aqui. Então eu vou utilizar símbolos conhecidos por todo mundo. Provavelmente você está passando numa praça e vê uma placa com uma cruz vermelha. Você sabe o que é um hospital, por exemplo. Isso é uma convenção cartográfica. É assim que nós vamos tratar. Normalmente, nas convenções cartográficas, o azul representa água. Tudo que vai ser representado através de água, recursos hídricos, vai ser em azul. Importante lembrar que quase nunca é utilizado o azul dentro de áreas de terra, porque ela vai sempre representar água. Então a gente está inundando o mapa com o azul, tá entendendo? Agora, os vermelhos sempre vão ser linhas de comunicação e de transporte. Uma avenida, uma estrada, uma linha telefônica, um cabo de internet submarino, vai ser sempre representado em vermelho. Outras representações, linhas tracejadas, como uma linha férrea, ou, por exemplo, uma linha simples, pode ser uma determinada rua, estrada, um caminho. Agora, outros desenhos, como por exemplo, uma torrezinha de petróleo, vai indicar uma área de extração de minérios. Vai ter aqui um Cristo ou um avião, qualquer coisa nesse sentido, vai representar o quê? Uma área turística ou um aeroporto. Dois garfinhos, representando uma área de restaurante ou uma praça de alimentação. Tudo isso vai ser o quê? A convenção cartográfica, que vai ser esses símbolos utilizados para representação. Agora, onde eu vou ver isso aqui? Onde que eu vou conseguir interpretar? Aqui, ó, legenda. A legenda vai ser justamente a voz do mapa. É exatamente o que vai dar o significado. Afinal, se eu olhar isso aqui e eu não vou saber o título, eu não vou ter necessidade, não vou ter ideia do que é cada símbolozinho desse. Mas esse cara aqui vai dizer pra gente, ó, legenda. Então nós vamos ter aqui, o triângulo significa o fenômeno 1. Que eu poderia dizer aqui que é a tribo X. Aqui, a tribo Y. Aqui, a tribo Z. Aqui vai dar o significado. Aqui é a parte exata, a parte da ciência. O desenho ali a gente faz a arte, mas aqui vai estar a ciência. Ele está dizendo que este símbolo representa o fenômeno 3, esse o 2, esse o 1. Pronto, acabou-se. É isso que a gente está falando de legenda, a voz do mapa e aquilo que vai dar o seu significado. Está entendendo? Agora,
eu preciso também saber a referência, onde eu estou me localizando. Esse espaço aqui vai estar desse jeito ou daquele outro jeito? Para isso eu vou precisar sempre da orientação. A orientação vai ser a referência do mapa. Eu preciso posicionar o mapa desse jeito para que eu consiga relacionar o representado com o real. Entendeu? Agora, além dessa orientação, dessa referência de saber onde está o norte, o sul, o leste, o oeste, o nordeste, o sudeste, eu preciso também ter uma noção de proporção. E essa proporção é matemática. Então eu vou tratar através da escala, que é essa proporção entre o espaço real e aquilo que está sendo representado. 1 centímetro nesse mapa representa tantos quilômetros. É dessa maneira que a gente vai conseguir entender todas as representações, todos esses símbolos que vai representar aquele espaço do homem e da natureza transformando o tempo inteiro. É assim que a gente vai tratar quando falar de cartografia. E ela é muito importante não só na geografia, mas em diversas ciências que vai utilizar o pano de fundo do planeta Terra. Então ele vai estar aí para melhor informar as pessoas. É para isso que a cartografia serve. A ciência e a arte de representação do espaço geográfico. Eu falei para vocês sobre o título do mapa, que é aquilo que ele se propõe. Falei sobre a fonte, a origem, a metodologia, o espaço geográfico, o espaço representado, que é o mapa propriamente dito, os elementos de legenda, que são esses símbolos, a própria legenda, as convenções cartográficas, a escala e a orientação. E eu espero que você tenha gostado dessa aula. Falou? Muito obrigado por ter assistido até aqui. Até mais!